Estamos com a Ju Colombo. Tudo bem, Ju? Tudo, querido. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. A Ju é atriz, arte educadora e relações públicas. Ela é também membro da Coordenadoria Educacional da BSGI, Brasil Soca HK Internacional. Ju, estamos falando sobre o programa Ação Educativa Makiguchi, né? Que maravilhoso programa. Quais os desafios ou barreiras enfrentadas atualmente nesse âmbito socioeducativo? Olha, eu penso que a maior questão que se apresenta agora para essa sociedade educativa é a necessidade da escola derrubar os muros da escola. Essa equipe, né, nossa, que pensa a educação, que pensa as ações, a gente acredita que a escola que desconsidera o que acontece na vida do aluno para fora dos muros da escola, essa escola já morreu, não existe mais. Porque o mundo se globalizou, os alunos, principalmente a criança, né, ela tem uma violenta carga de informações, né? Ela não é mais ela é todo o entorno dela, tudo que ela capta e observa, e a escola não pode desconsiderar isso. Então, esse paradoxo entre o conteúdo pedagógico da escola e a vida da criança, eu penso que é o grande desafio que a gente enfrenta atualmente, sabe? E a sacada é esse olhar construtivista mesmo, né? E para além do construtivismo, o olhar humano, a educação humanista, no sentido de considerar aquele ser humano. Com tudo que ele vem de informação, independente do meu julgamento, se é bom, se é ruim, mas assim, aquele ser humano é formado por ele e aquele ambiente. Então não existe a possibilidade de eu desenvolver educação desconsiderando, né, toda a carga de vivência, toda a história de vida daquela criança, daquele adulto que seja. E a escola não é preparada para isso, né? Eu vejo até particularmente muito mais as ONGs, as instituições culturais e educativas, que elas têm essa parabólica, né, que considera mais a vida do ser humano, e a partir desse olhar é que são desenvolvidos os conteúdos. E a escola tem uma resistência a se lançar a esse universo, né? Então se torna um lugar não real sobre a vida do aluno, né? Eu penso que, por outro lado, é por isso que a gente entra com tanta facilidade na escola. Esse programa, quando a gente vai apresentar para os educadores, diretores, coordenadores, e a gente fala dessa questão de, por meio da humanidade do educador, resgatar um caminho de harmonia e de união com o aluno, independente de quais as circunstâncias destrutivas que se vive agora, né? Porque eles falam muito da violência, do desrespeito, da falta de referência que se tem, de valores, né, na família. Mas independente dessas questões, se o educador, por meio da humanidade dele, desenvolve um caminho de se aproximar do aluno, esse educador ganhou, sabe? Então, eu penso que o nosso maior desafio é derrubar os muros da escola. A escola é o mundo. Mas vocês sentem resistência dos educadores em receber esse programa? É muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente gosta. A gente gosta de desafio. Sim. Tem uma coisa que acontece que é assim: quando você chega na escola para apresentar o programa, você fala primeiro com a coordenadora ou com a diretora da escola. E tem um encantamento, porque realmente é um programa muito interessante. E essa coisa de usar a arte como meio é realmente muito sedutor. E o próximo passo é a gente fazer um primeiro encontro com os professores. Nesse momento, a gente provoca mesmo essa manifestação do quanto o professor está desempoderado e o quanto ele entende que tudo que vem de fora vem falando para ele que o que ele está fazendo não é mais adequado.
Então ele tem fisicamente, assim, na postura física dele, uma resistência, né? Mas é legal que à medida que a gente vai apresentando o programa, eles vão se abrindo. E daí é lindo esse processo, né? Esse arco Essa deles. transformação. É muito bom. E aí vocês veem várias realidades também deles, né? Porque eles são a referência do aluno, né? Eu trabalho na área educacional também e eu vejo muito isso. Qual a sua referência? Meu professor também é meu amigo. Então eles são um exemplo, né? O papel do educador é maravilhoso. Então, se eles não têm essa base, o aluno não vai ter. Você sabe que é uma coisa muito triste. Eu, particularmente, a minha decisão de ser atriz na vida, e isso aconteceu, assim, a primeira vez que eu subi no palco eu tinha 4 anos de idade. E é muito forte em mim a referência que eu tinha na minha professora de português. Eu lembro que durante um bom tempo, assim, dessa minha primeira infância, eu ia para casa e imitava ela, lendo os livros de história, sabe? Era uma coisa muito forte. E ela, depois de muitos anos me vendo atuar, ela me ligava e a gente falava muito disso. Porém, a gente hoje em dia não tem essa... É muito raro um ambiente educativo onde o aluno tem no professor uma referência e o professor se refere ao aluno como um ser humano. Uhum. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de como a pessoa pode participar de tudo isso, dessas coisas maravilhosas. A gente volta já. Ju, qual o direcionamento que você daria para uma pessoa que deseja atuar em prol de uma ação social ou um bem maior, seja em quaisquer campos? Isso é muito legal. Assim, eu vou falar com base na minha vivência, né? Há pouco tempo, uma grande amiga minha, jornalista, a gente estava conversando e ela estava me falando do duro que é envelhecer, sabe? Falou, puxa, é muito difícil e tal. E eu falei uma coisa para ela que depois eu fiquei pensando assim, falei, eu penso que a gente precisa vincular a vida da gente a uma causa. A gente tem que ter na vida alguma coisa que mova a vida da gente, que sabe? Nos dê sentido, né? Um ideal mesmo. E eu penso que todo mundo tem. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem ideias, todo mundo tem vontades. O processo, eu penso, que é você potencializar isso em prol de um bem comum. Porque quando você só tem isso, é um desejo. E ok, é genuíno. Agora, quando você utiliza esse desejo para criar relações no seu entorno, isso se torna um foco na tua vida. Você centra a energia ali, você tem vontade de descobrir por onde que você vai viabilizar, e esse é o processo de realização de um ideal, né? Eu, como atriz, desde cedo, compreendi que, assim, que eu precisava das pessoas, né? Que a minha carreira, ela só teria sentido em relação ao outro. Ok, só que mesmo isso poderia ser uma coisa focada no meu ego, no sentido de... Realização pessoal sua, de eu né? querer aceitação, de eu querer aprovação, reconhecimento, o aplauso, do público, e né? não que isso não seja importante, isso é fundamental, eu penso que isso é fundamental. Porém, isso é curto, né? Agora, quando eu entendi, e eu compreendi isso no momento onde eu me vinculei à educação, que a minha arte ela pode ter um caráter formador do ser humano, eu posso com a minha vida fornecer, manifestar uma qualidade de interação com o outro, no sentido de despertar, de inspirar o outro a realizar, a mudar, a transformar coisas na vida dele. Isso é incrível, isso é incrível. E eu penso que a ação social, em geral, seja ela qual for, em qual esfera, em qual área profissional, ela traz essa possibilidade de eu me tornar uma inspiração para a vida do outro. E isso dignifica a vida da gente, né? Algumas linhas chamam isso de missão. É quando o que eu sei realizar, o que eu gosto de realizar, não serve só para minha satisfação pessoal. Serve para estimular o outro a buscar nele também um caminho
né, de dignidade, de riqueza, de valor e inspirar as pessoas. Então eu penso que essa teia humana, ela atualmente, ela tá pendendo para um lado destrutivo, que faz parte da vida. O que eu entendo é que nós precisamos criar referências do lado construtivo da vida. Né? É muito mais fácil, se você pensar, a gente ficar aqui discutindo sobre destruição, miséria, problema, do que a gente falar das coisas edificantes. Aliás, parabéns para vocês com esse programa tão bacana sobre a vida humana, né? Os potenciais da vida humana, sim, as saúdes da vida humana. Que não é tão falado, né? Como você mesma falou agora, a gente vê muita destruição, guerra, mas ninguém exalta as coisas positivas, né? Que acontecem no mundo, na sua cidade, no seu bairro, no país. E você sabe que é uma coisa incrível que esse educador japonês, o Makiguchi, ele acreditava muito assim, que se a destruição nasceu do ser humano, o próprio ser humano tem o potencial para construir, né? E hoje o nosso grande mentor, que é um filósofo, um educador chamado Daisaku Ikeda, é a nossa grande referência como ser humano. Ele é uma pessoa que viveu os horrores da guerra, assim, no Japão, né? Na época da Segunda Grande Guerra Mundial. E por conta de ver tanta destruição, ele desenvolveu nele, junto com uma filosofia de criação de valor, o potencial para jamais permitir que essa destruição aconteça novamente. Então olha que sacada genial. A gente não vai anular as coisas negativas da vida, mas a gente pode produzir a partir delas. E isso eu penso que está muito ligado a essa questão humana voluntária, que o ser humano naturalmente ele tem o desejo de se vincular a alguma causa. O Daisaku Ikeda, ele traz pra gente muito forte essa referência. Ele dedicou a vida dele a ir nos vários países do mundo estimular as pessoas a perceberem isso. Então eu penso que é uma coisa genial, a possibilidade humana de criar valor voluntariamente, né? E o Japão é exemplo de reconstrução, né? Como ele se reconstrói rapidamente mediante as catástrofes naturais que passam, né? Ju, muito obrigada pela mais um aprendizado, muito. Uma lição de vida que você nos traz neste programa. E essa é a saúde social que nós estamos abordando nesses 4 programas. Então, promover ações sociais, incentivar você que está nos assistindo a promovê-las, porque faz bem para a humanidade, para a sua alma, para tudo, né, Ju? Para tudo. E não se esqueça que a gente está nas mídias sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e acesse o canal no YouTube, Programa 7 Saúdes. Até o próximo programa. Obrigada, Ju. Obrigada, até já.